Imaculada Conceição. A expressão, Imaculada Conceição, significa que a Virgem Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, não tendo jamais pecado em nenhuma hipótese, durante toda a sua vida. Uma realidade profunda e sobretudo misteriosa, e por se tratar de um mistério, desperta o princípio da incompreensão, e com ela a revolta dos filhos das trevas. Antes de tudo é preciso compreender que o pecado original não consiste na dívida de pena eterna, isto é, no castigo condenatório merecido pelos descendentes de Adão, ele que serviu como origem do gênero humano. Segundo a doutrina católica, Concílio de Trento, o pecado original, verdadeiro e estrito pecado, é a dívida da culpa. Assim também São Paulo apóstolo decreta: todos temos pecado. Deste modo, todos os homens herdaram o pecado original dos próprios genitores, eles de seus pais, e assim sucessivamente até o primeiro homem. E os efeitos do pecado original são a afeição para o mal, e rompimento da amizade com Deus. Assim, a Virgem Maria também precisou ser salva, em outras palavras, resgatada, assim como qualquer outro indivíduo entre os homens, pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo. Ela, porém, diferente dos demais, ainda no instante de sua concepção foi preservada do pecado original, consequentemente foi poupada dos seus efeitos devastadores, uma vez que foi remida não da maneira comum sujeitada a todos, ou seja pelo batismo, mas de uma maneira complexa, modo que a preservou de cometer pecado ou de sequer desejar cometê-lo. Quando Pio IX proclamou o dogma, estabeleceu explicitamente que a Imaculada Conceição de Maria ocorreu por causa da graça única de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo. Por essa razão, o problema da suposta usurpação, por parte de Maria do lugar de Cristo não existe. Muito pelo contrário, o privilégio de Maria possuir como fundamento a graça salvífica de Deus através de Cristo. Para melhor compreender esse mistério, adiantemos uma simples comparação, facilitando o entendimento desta diferença. Suponha-se que uma determinada pessoa caísse em um poço, e se chafurdasse na lama ao fundo, até que alguém a retirasse, esta mesma pessoa seria salva, por quem a retirou. Perfeito, agora outra situação. E se outra pessoa estivesse já caindo no poço, mas em plena queda, sem nenhuma alternativa de se salvar por conta própria, alguém suficientemente forte a segurasse ainda em processo de queda sobre o ar, e a puxasse com segurança, impedindo que atingisse o lamaçal, evidentemente que esta foi também salva por quem impediu a sua queda. A causa que motivou a salvação foi a mesma, sendo o diferencial apenas a circunstância. Assim a Virgem Maria foi salva, como quem é salvo de cair no poço, ao invés de ser salva como quem já caiu dentro dele, sujou-se todo e se machucou, como foi o caso dos demais seres humanos. E era absolutamente necessário que assim fosse, por uma razão simples: Deus preparou a Virgem especialmente, desde a queda do homem, para carregar o Salvador, Deus mesmo, em seu ventre. Seu filho não era um menino qualquer que depois virou Deus. Não. Ele era, ou melhor, é desde sempre e continuará, sem fim, o eterno Eu Sou, Deus. Sim. A partir de sua concepção no seio da Virgem Maria, operada pelo Espírito Santo, Deus tomou então para si a natureza humana, sem perder sua natureza divina, e fez-se homem. E como sabido, o pecado original é transmitido dos pais aos filhos. Conclui-se daí que Jesus, sendo Deus, não poderia jamais vir ao mundo como fruto de um ventre contaminado pelo pecado, não poderia tomar carne e sangue de alguém que, como explica São Paulo, é escravo do demônio, por tender ao pecado em virtude das consequências do pecado original. É preciso ressaltar que o sangue de Jesus, responsável primordial pela salvação dos homens, é exatamente o mesmo sangue de Maria, o corpo de Jesus, único sacrifício que poderia reconciliar a humanidade com Deus, é o mesmo corpo formado do corpo de Maria, de quem o Senhor tomou sua constituição humana. Outro fator interessante, na ocasião pela qual era construído o tabernáculo, com destaque percebia-se o extremo cuidado e capricho que Deus teve, ordenando na preparação e no trato para com a arca da antiga aliança, destinada a portar as tábuas onde Deus escrevera a lei entregue a Moisés. Para transportar a lei, o Senhor ordenou que se fizesse a arca com muitíssimos e detalhados cuidados, que tinha que ser de ouro e madeira de acácia, os materiais mais nobres, puros, raros, incorruptíveis e caros na época. Era tão sagrada esta mesma arca, que não era permitido sequer ser tocada. Como na ocasião, onde Osa, filho de Abinada, ao perceber que os bois que carregavam o carro com a arca, tropeçaram, sem pensar correu para interceptar com as mãos, onde também imediatamente caiu morto, fulminado pela santidade de Deus. Ora,
Se para com a arca da antiga aliança, que guardava tábuas de pedra contendo a lei do Antigo Testamento, havia tanto rigor e era necessária tamanha pureza, o que não seria necessário para que a uma mulher fosse concedida a graça incomensurável, de ser, ela própria, o tabernáculo da nova e eterna aliança, que abrigaria em si mesma não tábuas de pedra, mas sim corpo e sangue, alma e divindade do Deus vivo e verdadeiro. Não teria que ser ela totalmente pura, imaculada? Tentemos imaginar como foi preparada aquela que levaria o próprio Senhor e Salvador em seu interior, aquela cujo sangue nutriria o Verbo de Deus feito carne, cujo leite alimentaria Deus feito homem. Se a arca que haveria de conter a palavra escrita precisava ser puríssima, poderia o próprio Verbo do Deus vivo e encarnado ser concebido e se desenvolver, dentro de um útero minimamente impuro? A carne de Cristo poderia ter sido tomada e formada a partir de uma mulher comum, escrava do pecado como qualquer outra? Esse fato indica claramente que a Virgem Maria não foi apenas escolhida, como um fruto colhido entre tantos outros direto de alguma árvore, mas foi elegida, assim como um fruto específico, pelo qual foi desenvolvido especialmente para esse mesmo propósito. Antes de conceder seu filho, o Altíssimo com antecedência construiu sua moradia, afinal de contas, Deus procede apenas com perfeição e não com improviso. Logicamente essa mesma moradia não poderia em nenhuma hipótese ser erguida em posse do seu inimigo, afinal de contas, que arquiteto, erguendo uma casa de moradia, consentiria que o seu inimigo a possuísse inteiramente e habitasse? Nota-se claramente que não se trata de uma doutrina desprovida de fundamento, inventada. É preciso entender que não são todas as informações que as Sagradas Escrituras mencionam explicitamente. Muitas, aliás, se encontram implicitamente, e para ser compreendido necessita, não sem razão, mas pelo próprio desígnio divino, do ensinamento da Santa Igreja, que é, conforme as mesmas Escrituras, casa do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da Igreja, não há salvação. No ano de 2007.